Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. Durante os últimos 5 jogos, o Spezia Calcio ganhou 0 vezes, houve um empate e o Inter de Milão ganhou 4 vezes. A diferença de gols é 11-3 a favor do Inter de Milão. Na temporada passada o Inter de Milão ganhou ambos os jogos contra o Spezia Calcio 2-0 em casa e 3-1 como visitante. Você sabia que o Spezia Calcio marca 33% dos seus gols entre os minutos 31 e 45? Você sabia que o Inter de Milão marca 18% dos seus gols entre os minutos 0 e 15? O Spezia Calcio não ganhou em seus últimos 7 jogos. O Spezia Calcio tem uma sequência de derrotas de 3 jogos em casa. O Spezia Calcio jogou 5 jogos seguidos em casa sem ganhar. O Spezia Calcio não ganhou nenhum de seus últimos 3 jogos contra o Inter de Milão. O Spezia Calcio não conseguiu marcar em 4 dos seus 12 jogos em casa pela Série A nesta temporada. O Inter de Milão não conseguiu marcar em 3 dos seus 12 jogos fora pela Série A nesta temporada. Campanha em casa do Spezia Calcio nesta temporada em 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Mbala Nola é o maior artilheiro do Spezia Calcio com 11 gols. Lautaro Martinez já marcou 13 vezes para o Inter de Milão. Dimitrios Nicolaou tem mais cartões amarelos, a 7, do que qualquer outro jogador do Spezia Calcio. Marcelo Brozovic recebeu 5 pelo lado do Inter de Milão. O Spezia Calcio sofreu gols em cada um de seus últimos 7 jogos. O Spezia Calcio vence o primeiro tempo em 29% das suas partidas, o Inter de Milão em 45% das suas partidas. O Spezia Calcio vence 29% dos intervalos, o Inter de Milão vence 45%. O vencedor do último encontro entre ambas as equipes foi o Inter de Milão. No último confronto, o Inter de Milão venceu por 3 gols. Quando o Spezia Calcio lidera em casa por 1-0, eles vencem em 72% dos jogos. Quando o Inter de Milão lidera por 0-1 fora, eles vencem em 76% dos jogos. Quando o Spezia Calcio começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 7% dos seus jogos. Quando o Inter de Milão perde por 1-0 fora, eles vencem em 20% dos seus jogos. A performance recente do Inter de Milão na Série A é melhor do que a do Spezia Calcio. Inter de Milão. A performance de Inter de Milão nos últimos 5 jogos é melhor do que Spezia Calcio. O Inter de Milão perdeu apenas 0 dos seus últimos 5 jogos contra o Spezia Calcio em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Spezia Calcio venceu 0, o Inter de Milão venceu 4 e houve um empate. O Inter de Milão perdeu apenas 0 dos seus últimos 5 em jogos da Série A contra o Spezia Calcio. O Spezia Calcio ganhou apenas 0 dos seus últimos 5 jogos da Série A contra o Inter de Milão. Em média, o Spezia Calcio marca 0,6 gols numa partida contra o Inter de Milão e o Inter de Milão marca 2,2 gols contra o Spezia Calcio. O número médio de gols nos confrontos entre Spezia Calcio e Inter de Milão é de 2,8. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Spezia Calcio e Inter de Milão é de 1. Ambos os times não venceram suas últimas partidas na Série A. Em média, o Spezia Calcio marca 1,56 gols jogando em casa e o Inter de Milão marca 1,79 gols quando joga fora. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de cartões. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você. Tenha gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado. Esse é um mercado de longo prazo, a constância é que vai fazer você ganhar dinheiro. O hedge é normal,